né, que essas medidas, elas, a princípio, podem ser consideradas ou não crime eleitoral, para a gente realmente entender. Tem todo um desenrolar, né, o status emergencial que a oposição tentou derrubar, porém não conseguiu, foi mantido. Mas eu queria entender exatamente, essa medida da PEC, ela é constitucional ou realmente a oposição, quando diz que ela tem cunho eleitoral, ela realmente pode dar margem para o presidente aí, de repente, ser até punido por conta de ser um crime eleitoral? Veja, essa discussão ela vem num momento em que nós vivenciamos duas experiências diferentes que são, do ponto de vista jurídico, bastante didáticas. Uhum. A legislação eleitoral, ela tem um dispositivo, existe uma regra na lei das eleições, que justamente tem a preocupação no ambiente da reeleição, regra segundo a qual é proibido criar benefícios ou serviços gratuitos para a população, por melhores que eles sejam, no ano da eleição. Uhum. Esses benefícios, eles podem ser distribuídos e esses serviços podem ser prestados desde que eles já estejam em execução no exercício financeiro anterior, no ano anterior, e estejam previstos em lei. Exatamente para não haver esse casuísmo. Uhum. Assim, você criar benefícios, todos eles no ano da eleição, em que a população tem aquela sensação de conforto, de atendimento, etc. E durante todo o resto do governo, nada disso aconteceu. Então, para evitar, vamos dizer, que haja essa manipulação do eleitorado através da distribuição desses benefícios, casuisticamente na eleição, o artigo 10 do artigo 73 da Lei das Eleições prevê que esses benefícios eles só podem ser distribuídos e os serviços prestados se estiverem em execução no ano anterior e previstos em lei. Mas existe uma outra exceção, que esses serviços ou benefícios eles podem acontecer numa situação excepcional, que é o estado de emergência ou de calamidade pública. Eu vou aproveitar aqui para dar um exemplo que é bem esclarecedor e que nos ajuda a compreender isso. Nós tivemos uma eleição em 2020 para prefeitos exatamente no ano da pandemia. Uhum. Então nós tínhamos uma situação de fato em que os municípios precisavam atender a população com novos benefícios que não estavam previstos em lei, porque a pandemia não existia em 2019. Então, por exemplo, uma distribuição de alimentos em escolas. As crianças das escolas municipais, elas vão lá não só para aprender, mas também para se alimentar num país tão pobre quanto o nosso. Muito bem, de repente as aulas foram suspensas e essas crianças ficaram sem alimentação. Então precisou-se criar um novo benefício que era uma distribuição. Por exemplo, aqui em São Paulo, cada município teve uma alternativa, mas aqui em São Paulo, por exemplo, na capital, houve a distribuição de vouchers, de cartões para que as famílias pudessem se socorrer. Isso não estava previsto em lei, etc. A partir de quando isso se tornou possível? Quando o legislativo reconheceu esse estado de calamidade pública e também de emergência, e aí o poder público municipal se viu autorizado a atender essa necessidade. Vamos agora para o nosso caso. Assim, o reconhecimento do estado de emergência, ele vem de um reconhecimento de uma situação de fato importante, em que a população está sofrendo, vamos dizer, essa situação emergencial, imprevista. Ninguém previa isso, tá certo? A questão que hoje se coloca é a seguinte: isso é uma situação imprevista? Claro que sim, na economia você trabalha com 1000 situações de imprevisão. Então a guerra da Ucrânia pode elevar o preço do petróleo, isso tem impacto em toda a economia, mas faz parte da vida. Isso não... Assim, se a guerra fosse aqui, a gente podia dizer, tem um estado de emergência ou de calamidade. Mas a guerra não é aqui. Assim, vamos olhar para os outros países. Está todo mundo pedindo estado de emergência ou calamidade pública por conta disso? Não. Claro que algumas medidas econômicas precisam ser tomadas, mas distribuição de benefícios diretos para a população, por quê? Porque neste momento, e a gente não está discutindo se a população precisa ou não,
Pode ser que a população já estivesse precisando há muito tempo. Isso foi segurado para acontecer agora. Então, essa discussão, assim, o que acontece? Nós temos uma lei eleitoral que é infraconstitucional, que ela diz, tem uma exceção para não se aplicar essa regra. Aliás, a mesma coisa, a lei de responsabilidade fiscal. Muitas das limitações da lei de responsabilidade fiscal também cedem espaço quando existe estado de emergência ou calamidade pública. Por exemplo, você pode deslocar verbas orçamentárias e jogar para outros itens sem haver uma necessidade de uma aprovação de uma nova lei de diretrizes orçamentárias. No eleitoral, existe esse dispositivo, com essa exceção. Então, o que se faz? E é o que está me parecendo ser muito controverso. Se decreta um Estado, mas sem ter uma base fática, uma necessidade tal qual a própria Constituição exige como sendo necessário. Uhum. É quase como se fosse uma desculpa burocrática. Assim, no estado de emergência pode? Então vamos decretar o estado de emergência. Uhum. Quem colocou, na verdade, o estado de emergência